Porque falar de Jesus não é coisa fácil, mas é algo prazeroso. Porque Jesus, ele é a coisa mais linda que existiu nesse mundo e é a pessoa mais complexa. Então tem grande importância falar de Jesus e se tem que estar muito preparado para falar de Jesus. E quando meu pai falou aqui que orava bastante de mim, eu só me lembrei do pastor Adeládio, quando antigamente ele dizia que a gente sempre tinha que colocar os pés para trás, né? Todas as vezes que a gente, em culto de oração, ele, vamos colocar os pés para trás, irmãos, vamos orar. Aí todas as vezes ele levantava a gente com os hinos dele e tipo, sempre alegrava a igreja. É motivo de muita alegria estar aqui e receber um convite de um homem tão cheio de Deus e que eu tenho grande admiração, que um dia foi meu pastor e eu vou levar ele pro restante da minha vida. Mesmo eu sendo pequenininho, eu aprendi bastante com ele e com a irmã Giselda. Eu vou ler em dois locais para ter melhor compreensão do versículo, da leitura, tá certo? Primeiramente, o primeiro que eu vou ler se encontra em Mateus, capítulo 14, do verso do 1 ao 5. Que diz assim: nessa mesma época, Herodes... A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, então eu acho que vocês vão sentir um pouco de diferença, mas não vai mudar no sentido não. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos, pois isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João como profeta de Deus. Agora, o segundo local que eu vou ler em Mateus, capítulo 11, versículos de 1 ao 6, que diz assim: depois de transmitir essas instruções aos 12 trabalhadores, ele saiu a ensinar e pregar em diversas vilas. Nesse meio tempo, João foi preso, e quando soube o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar: o Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos que esperar mais? Jesus lhe disse: voltem e diga a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está ao lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então considerem-se muito abençoados. Quando eu li esse versículo, especialmente do versículo 4 ao 6, eu me alegrei bastante. Pois eu estava perguntando bastante a Deus: Deus, o que é que eu vou trazer para a tua igreja? E o que é que eu vou passar para eles? E tipo, a gente tem que estar muito perceptível à voz de Deus para não errar e falar algo que é do nosso coração e não é do coração de Deus. Daí passou vários temas pela minha cabeça, mas eu sabia que ainda não era o certo. Mas quando eu li esses versículos, eu tive a certeza de que era isso que eu tinha que trazer para vocês. Só que o tema realmente que eu quero falar para vocês é: quem é Jesus? Jesus o próprio descreveu como curador. Como aqui Jesus faz prodígios e maravilhas. Ele o descreveu assim. Primeiramente, para a gente entender o porquê disso, vamos para a primeira parte dessa conversa que teve. João tinha sido preso, daí ele tinha sido preso por Herodes. E como eu tinha lido anteriormente, Herodias tinha muita raiva dele por causa que ele falou algo contra ela e contra Filipe, e eles não gostaram.
Daí a filha de Herodias dançou para Herodes. E Herodes se agradou bastante da filha dela. Daí Herodias e a sua filha entraram em acordo e disseram que a melhor coisa que ele poderia pedir a Herodes, que elas poderiam pedir a Herodes para poder entregar a sua filha, era a cabeça de João Batista. Só que João, eu tenho certeza que ele era uma pessoa muito, muito, muito cheia de Deus. E a partir do momento que ele foi preso, eu tenho certeza que já sabia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha sido premeditado por Deus. Daí ele tinha uma dúvida no seu coração. Ele chamou os seus servos e mandou perguntar: vão lá e perguntem se esse mesmo que está fazendo prodígios e maravilhas aí é Jesus. Daí eles foram perguntar se era Jesus mesmo, e Jesus dá esse relato sobre ele. Só que João, o porquê João está preocupado? Por que João está preocupado? Se um dia João mesmo batizou Jesus e viu o céu se abrindo. Mas João, muitas das vezes somos nós. A gente vê o céu se abrir e muitas das vezes a gente duvida que aquilo realmente é Jesus que faz. João batizou Jesus na sua frente, viu o céu se abrindo. A gente vê Jesus fazendo milagres na nossa vida e a gente ainda duvida se é Jesus. E João não tinha motivo para duvidar sobre isso. Só que mesmo assim, ele, em seu momento de fragilidade na sua fé, ele disse: vão lá e perguntem se realmente é Jesus. E quando voltaram e trouxeram a resposta dizendo que aquele realmente era Jesus, eu acho que ele disse: pronto, agora eu posso morrer tranquilo, pois eu sei que todo esse caminho que eu tracei até aqui foi para a vida dele. Pois eu sei que tudo que eu fiz até aqui foi para provar a existência dele, e ele está aqui agora. Então eu posso morrer tranquilo. E ele entregou a sua vida sem nenhuma restrição. Daí agora a gente vai para a segunda parte desse capítulo. Quando Jesus o descreve, ele diz que os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus é que está do lado deles. Jesus, naquele tempo, uma das suas maiores maravilhas era curar. Mas Jesus não ficou só no passado nas curas. Jesus curou os cegos, mas ainda hoje em dia ele ainda abre a nossa visão espiritual. Jesus pode curar sim a nossa carne, Jesus pode curar sim. Só que nós precisamos realmente de uma cura espiritual, que os nossos olhos sejam abertos espiritualmente. Paulo um dia teve os seus olhos abertos espiritualmente e viu realmente a glória de Deus. Mas muitas das vezes a gente está aqui na igreja e não tem os nossos olhos abertos espirituais. A gente não sabe discernir o que é carnal e o que é espiritual. E Jesus, ao detalhar tudo o que ele fez, é algo de muita graça e algo que a gente deve se maravilhar bastante. Por causa que ele diz também: os paralíticos andam. Jesus curou sim paralíticos naquele tempo, e ele cura hoje também. Basta somente crermos, porque Jesus é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que cura, é aquele que dá vida. Mas muitas das vezes não é só a doença carnal que nós temos. Muitas das vezes nós não estamos só paralíticos da carne, estamos paralíticos na nossa fé. A gente vem para a igreja e não sabe o porquê está aqui. A gente só consegue se rastejar e pegar um mínimo de Deus. Ao mesmo tempo que Deus pode dizer: se levanta e anda, a gente tem que ter essa fé, a gente tem que se levantar e andar e contemplar Deus face a face. A gente tem que saber que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, e que a nossa fé não seja paralítica e que ela possa se pôr de pé
e contemplar Deus face a face. Depois ele diz que os leprosos são purificados. Novamente eu venho dizer que a coisa mais linda que Jesus fazia era curar, porque ele era especialista nisso. Ele não precisava de muita coisa, só precisava de um olhar. Ele precisava só decretar uma cura. E ele disse, os leprosos são curados. Deixa eu lhe detalhar o que é uma doença de lepra. É uma doença que o seu corpo fica todo ferido e ele fica cheio de casca. E aquilo chega a um ponto que pega uma infecção tão grande que pode chegar à morte. Mas as pessoas que tinham lepra naquele tempo, eles não podiam ficar na mesma região que as outras pessoas, porque era uma doença contagiosa. Daí eles tinham que ser banidos para lá. E muitas das vezes os leprosos eles não podiam nem abraçar quem amava. Eles não podiam nem receber uma palavra de carinho. Mas Jesus quebrou todos os tabus. Jesus se aproximava dos leprosos e decretava a cura sobre eles. Jesus pode se aproximar de nós e decretar a cura a nós. Basta somente crermos. Mas vocês entendem que eu não estou falando de uma cura carnal, porque a carne um dia vai passar. Eu estou falando do nosso espírito que vai viver eternamente. Qual é mais importante, a nossa carne ou o nosso espírito? Eu vi um vídeo que tocou bastante comigo. Eu não sei se alguém aqui já viu, mas deixa eu relatar para vocês. Eu mostrei até ao meu pai que tocou bastante mesmo. Era tipo uma corda. Imagine que essa corda é gigante. Ela não tem fim. É infinita. E só na pontinha dessa corda tem uma parte vermelha. Essa parte, e a corda é branca, e só na pontinha tem uma parte vermelha. No resto todo da corda é a sua vida eterna. E a pontinha vermelha é a sua vida aqui. Por que você deve se preocupar tanto com as coisas já aqui, se você só vai ficar um pouquinho de tempo aqui? Se você ainda tem uma eternidade para viver com Cristo. Por que você fica correndo atrás das coisas já aqui e esquece o céu? E Jesus essa noite Ele quer curar a sua vida espiritual, porque a sua carne já está cheia. Ele quer curar o seu interior. Ele quer curar o que realmente importa, o que realmente vai morar com Ele eternamente. Daí Ele diz: os mortos ressuscitam. Quando eu leio isso, eu chego e me arrepio, porque os mortos ressuscitam. O que para o ser humano parece o cúmulo, parece o nada, parece o fim de tudo, para Deus é a saída de todas as coisas. Deus, quando chamou Lázaro, Ele não só estava dizendo: Lázaro, você vai viver comigo só esse restinho de tempo aqui, porque eu estou lhe ressuscitando. Não, Ele sabia que Lázaro ia viver uma eternidade com Ele, mas Ele queria Lázaro novamente com Ele. Deus pode ressuscitar sim. E Deus alto se ressuscitou. Olha a grandiosidade de Jesus. Ele alto se ressuscitou. Mas para Jesus se ressuscitar, Ele teve que morrer. Sim, com certeza Jesus morreu, porque Ele assumiu a forma de homem. Ele foi homem como nós. Ele sentiu as nossas dores, nossos sentimentos, nossas aflições, nossas angústias. E a morte de Jesus não foi algo simples. Ele teve suas costas rasgadas, dilaceradas. Ele teve o seu corpo fragilizado. Ele sofreu insultações, sofreu vários tipos de dor psicológica, dor carnal. Ele teve as suas costas rasgadas por chicotes que em sua ponta tinha pedaços de ossos e chumbos. E todas as vezes que aquilo pegava nas suas costas e rasgavam, Ele fazia tudo aquilo calado. Tudo aquilo por amor a cada um de nós.
E Jesus carregando aquela cruz do Calvário, aquilo não foi a pior dor que ele sentiu, tudo aquilo não foi a pior dor que ele sentiu, mas foi no momento que ele disse: Pai, por que me desamparaste? Foi a pior dor que Jesus sentiu, mas mesmo assim ele não desistiu do que ele foi, para que ele foi enviado. Ele foi enviado para dar vida a mim e a você. Jesus se auto-ressuscitou, mas também ele traz vida a cada um de nós. Eu queria poder descrever Jesus para cada um de vocês, mas é impossível. Jesus é indescritível. Jesus é altamente poderoso. Eu separei aqui algumas palavras que no mínimo, não chegam nem perto de descrever Jesus. E ela é assim: Ele é o rei dos judeus, Ele é o rei de Israel, Ele é o rei da justiça, Ele é o rei da história, Ele é o rei do céu, Ele é o rei da glória, Ele é o rei dos reis, Ele é Ele é o Senhor dos senhores, e este é o meu rei. Ele é soberano e nenhum tipo de medida pode definir o seu amor limitado. Ele é continuamente forte, Ele é inteiramente sincero, Ele permanece para sempre, Ele é imortalmente gracioso, Ele é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele vive em si mesmo, Ele é supremo, Ele é único, Ele é sem paralelo, Ele é sem precedentes, Ele é preeminente, Ele é sublime, Ele é de sublime ideia na literatura, supremo na alta crítica, Ele é fundamental na teologia verdadeira, Ele é o único qualificado para ser um Salvador suficiente, Ele é o milagre do século, Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades, Ele supre força para o fraco, Ele está disponível para o atentado e o atribulado, Ele se compadece e salva, Ele cura o doente, Ele limpa o leproso, Ele perdoa os pecadores, Ele liberta os cativos, defende o jovem, serve o desamparado, honra o velho e embeleza o humilde. Nós ouvimos falar de poder negro, poder branco, poder verde, mas o poder é de Deus. Teu é o poder, tu é a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra e glória, mas a glória toda é dele. Nada pode definir Deus, nada pode definir Jesus, nem as maiores teologias, nem os grandes homens, nem mesmo aqueles que viveram com Ele conseguem descrever quem Ele é, porque Ele é Deus, Ele é magnífico, Ele é esplêndido, Ele é esplendoroso, Ele é grande, é maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade, é o princípio e o fim. Ele morreu por cada um de nós, morreu para nos salvar na cruz do Calvário. E nós fazemos questão de vir para a igreja e tratarmos como se fosse qualquer coisa. Nós sentamos nesses bancos e tratamos Jesus como se fosse qualquer coisa. Ele é tudo, Ele é o princípio e o fim. E você ainda quer se sobressair sobre Deus? Você ainda quer ser mais do que Deus? Você ainda quer ser mais do que Jesus? Se sente tudo só porque senta nesses bancos e acha digno de alguma coisa? Você é apenas pecador, do pó veio e do pó voltará. Jesus é tudo que nós temos e tudo que nós podemos ter. Só em falar do nome Jesus, a nossa alma já deve se alegrar bastante, porque Ele é tudo que ela pode ter. Ele é o Salvador da nossa alma, então a nossa alma ouve o nome dEle, deve se engrandecer e se alegrar. Jesus, para curar as pessoas, precisava que ela tomasse primeiro a sua iniciativa de fé. E para você curar a sua vida espiritual, precisa tão somente de você. Você se acha um cristão excelente? Você se acha sem pecado? Deixa eu te dizer que eu sinto muito por você. Porque Deus tem que ser tudo na nossa vida, e não nós a nós mesmos.
Deixa eu te dizer que sem Jesus a gente não passa dessas portas. Deixa eu te dizer que o máximo que a gente fizer ainda é pouco diante dele. Você ainda quer se sobressair sobre Jesus, sobre Deus? Lá em Jó capítulo 38, verso 8, diz que quando Deus faz as perguntas a Jó, pergunta: quem foi que pôs a pedra angular ou a pedra principal para a formação do mundo? Quem é a pedra principal? Jesus. Você ainda quer se sobressair sobre ele? Ele foi uma peça importante para a criação de todo o universo. Você é o que diante dele? Nada. Se nós formos tentar calcular a idade de Deus, torna-se impossível, a não ser que a gente conte todos os grãos de areia lá do deserto do Saara até chegar aqui, multiplique por 1000 e ainda não chegará nem perto disso. Cada grão multiplicado por 1000 ainda não chegará nem perto da idade de Jesus. Ele é o princípio e é o fim. É o Pai da eternidade. É a estrada para o céu. É o caminho da verdade. Ele é a coisa mais linda que nós podemos ter. Que a nossa vida não possa só viver cheio de aparência. Que quando venham perguntar a você o que você é, você não venha só dizer que é um cristão por aparência, só por status. Que você possa servir a Deus de corpo, alma e espírito. Uma grande cadência nas igrejas hoje em dia é que as pessoas não entendem o que é servir a Deus. As pessoas não sabem quem é Jesus. Se perguntarem a você quem é Jesus, no máximo você vai responder que foi um homem que veio à terra e salvou muitas pessoas e morreu por amor a cada um de nós. Ou você vai dizer que é um Deus. É o que todos respondem. Só que Deus é indescritível. Mas você pode descrever Ele, sabe como? Através da sua vida. A gente tem que ser a aparência de Deus aqui na terra. A gente tem que refletir a imagem de Deus aqui na terra. Daí, as pessoas que andam ao seu redor vão saber quem é Jesus, porque eles veem Jesus em você. Eu só conheço uma pessoa porque eu posso contemplar ela. Só tem como eu dizer as características dela se eu contemplar ela. Só tem como alguém dizer que conhece a Deus se alguém refletir Deus a ela. Você tem que ser esse espelho. Deus não chamou nenhum de vocês em vão. Deus não me tirou do ventre da minha mãe quando tudo estava perdido, quando os médicos já iam me tirar de lá sem vida. Deus me restituiu a vida dentro do ventre da minha mãe e me fez grandes promessas. Do mesmo jeito eu sei que cada um de vocês tem uma história com Deus. E Deus tem cada um de vocês como a coisa mais preciosa desse mundo, como um filho. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu recebi uma promessa que eu seria um profeta. Eu não tinha nem noção de que ia ser um profeta. Daí meu tio sempre me dizia: Jonathan, a vida dos profetas não foi nada fácil. E ele me citava bastante João, que teve a cabeça degolada. Aí eu: mas Jesus, por que o Senhor me levanta logo como um profeta? Não poderia ser outra coisa não? Poder me dar o dom de louvar, um negócio mais simples. Só que não. Agora eu vejo que é muito mais gratificante falar a verdade para a igreja, pois é a verdade que vai levar ela para o céu. Eu poderia estar aqui para vocês falando 1001 coisas que poderiam alegrar suas vidas, mas eu estou aqui dizendo para vocês se arrependerem dos seus pecados e correrem a Deus enquanto há tempo. Pois chegará um tempo que nada
nem ninguém poderá mudar a sua trajetória. Só você mesmo define para qual lugar você vai passar a sua eternidade. Lembra daquela corda infinita? Não desprezem aquela partezinha vermelha, pois ela vai definir o restante daquele outra parte branca. A sua vida aqui na terra vai definir a sua eternidade. Não negligencie a obra de Deus. Teve momentos na minha vida que eu estava indo para a igreja só por ir. Eu cresci desde pequeno nos caminhos de Deus. Cresci desde pequeno sabendo qual era a verdade. Mas parece que chega um momento que o inimigo tapa os nossos olhos e os nossos ouvidos. E tudo que a gente aprendeu a gente deixa para lá. Meus pais não sabiam, mas eu estava indo para a igreja só por estar. Eu estava na igreja só por ir, para agradar eles. E quando eu chegava lá eu não sentia a presença de Deus. Eu não sentia nada. E eu perguntava: Deus, cadê o Senhor que fez as promessas a mim? E agora, cadê o Senhor? Mas o erro não estava em Deus, que Ele continuou sendo o mesmo. Estava em mim o erro, porque eu mudei com Ele. E como eu disse, o diabo cega os nossos olhos e tapa os nossos ouvidos. Mas Jesus, lembra quando eu li sobre Jesus que Ele se descreveu? Ele disse que cura cegos, faz surdos ouvirem, aleijados andarem. Deus abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais e faz a nossa fé andar. A partir do momento, chegou um dia que eu disse: mãe, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais para a igreja. Eu sei que aquilo foi mesmo que um tiro no coração da minha mãe, porque desde pequeno toda a minha família servindo a Deus, mais de 40 pessoas servindo a Deus, indo para a igreja, servindo a Deus constantemente, e eu querer me desviar agora depois de grande, sair dos caminhos de Deus depois que tudo que eu aprendi. Aí eu pensei que ela só ia dizer: tá certo, eu vou orar por você. Mas deu errado. Ela disse: eu não criei filho meu para servir ao diabo. E os olhos dela começaram a encher de lágrimas. E eu disse: eita, que a coisa sujou agora. Aí ela disse: eu sempre oro a Deus que eu prefiro que Ele leve você do que você servir ao mundo. Eu sei que isso é algo muito forte, mas é algo que nós precisamos orar constantemente. Que nós não devemos estar presos com as coisas desse mundo, mas sim com o céu. E minha mãe tem isso em sua mente, de que o importante para mim não é viver um pouco de tempo aqui, mas viver uma eternidade com Deus. Minha mãe poderia me ver aqui por enquanto que eu estivesse vivo, mas não, ela ia passar milhões e milhões e milhões de anos sem nem me ver. Eu estar distante dela eternamente. Daí Deus tomou ela em mistério. Aí eu disse, eu pensando na minha mente: mas Deus, eu pensei que ia ser tão simples, que eu ia me livrar de ti. Deus, o Senhor se lembra de todas as vezes que eu chorava triste, pois eu estava me distanciando de ti, eu não queria nada contigo. Mesmo assim o Senhor vem atrás de mim de novo, eu pensando em minha mente. Daí Deus usa ela e diz: homem, eu vi todas as noites que tu estava chorando naquela sala. Aleluia. Eu vi tudo que tu passou. E hoje estou eu falando contigo face a face. Olha, o Criador do universo, Jesus, o Deus tão supremo, estava falando comigo face a face. Eu pensei que eu ia me distanciar tão fácil de Deus, mas Ele derramou a sua graça e a sua misericórdia sobre mim. Ele me fez lembrar que Ele morreu um dia na cruz do Calvário e não foi em vão. Foi para que nesse momento de dificuldade Ele pegasse na minha mão e dissesse: eu morri para te salvar.
Eu morri porque eu quero morar contigo eternamente. Você é meu filho. E de maneira nenhuma eu vou deixar você a perecer uma eternidade distante de mim. A partir do momento que eu tive a iniciativa e eu disse: Deus, eu vi que o Senhor não vai se livrar de mim. Agora que eu não vou me livrar de ti. Agora que eu não vou fugir de ti. E eu vou ser um cristão verdadeiro. E que quando eu errar, eu vou saber que o Senhor vai estar comigo para me ajudar. E que eu vou ser um grande divisor de águas para essa geração. Daí eu me lembrei de todas as promessas que Jesus fez à minha vida. E me levantou como um profeta. E tudo isso está se cumprindo. Eu não trato isso como algo que eu venho me gloriar, mas eu trato isso como algo que eu venho me alegrar bastante. Pois Jesus, Ele cumpre as promessas. Pois Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para lhe dar vida. Pois Jesus, Ele quer morar com você eternamente no céu. Pois Jesus não despreza jovens. Jesus não despreza velhos. Jesus não despreza crianças. Cada um para Ele é muito importante. Que você possa estar sentado nesse banco, mas sabendo que a sua importância para Deus é imensa. Não venha só para cá e cante da boca para fora. Não venha para cá e entregue um culto falso a Deus. A gente tem que ser o cordeiro a ser queimado. A gente tem que entregar um culto puro e racional a Deus. Antigamente, quando ia colocar os animais no holocausto, eram animais impuros, eram animais sem nenhum tipo de impureza, era animal limpo, animal branquinho. E todos os dias que nós venhamos aqui entregar um culto a Deus, a gente tem que saber que nós somos esse animal. A gente tem que entregar um culto limpo a Deus. A gente tem que entregar nosso corpo em holocausto vivo. Você não está aqui só para viver de aparência e glorificar o nome de Deus só aqui dentro. Você tem que glorificar o nome de Deus em suas ações, em o que você fala, no que você faz, no que você olha, no que você pensa. Você tem que glorificar o nome de Deus lá dentro, aqui dentro e lá fora também. Muitos crentes estão dentro da igreja e não sabem por que estão. Isso é algo que entristece bastante o coração. Mesmo eu sendo tão jovem, eu tenho apenas 17 anos, mas eu sei já a importância que tem uma alma para Deus. Eu sei que se eu morrer em pecado, eu vou direto para o inferno. E isso é o que os cristãos fazem questão de esquecer. Esquecem que a qualquer momento podem morrer, e se tiverem em pecado vão para o inferno. Você é de carne. A qualquer momento você pode morrer. Deus pode tirar seu fôlego de vida agora. Se você estiver em pecado, você vai para o inferno. E você vai passar uma eternidade distante de Deus. Não tenha medo do inferno, porque você vai queimar. Porque lá vai ter muito fogo e ranger de dente, vai ser aterrorizante. Não tenha medo disso. Tenha medo porque você nunca vai ver a face de Deus. E viver distante de Deus é a pior coisa que o ser humano pode vivenciar. Seja um cristão verdadeiro. Deixe os pecados de lado. Quando você errar, reconheça que você errou e peça a Deus misericórdia, pois aquele que reconhece o pecado e deixa alcança misericórdia. Venha para a igreja prestar um culto racional a Deus. Venha para a igreja realmente servir a um Deus vivo e indescritível. Porque você ama a Deus, não por obrigação. A igreja não vai se fazer mais santo
ou mais crente. Aqui a gente só vai aprender a palavra de Deus. Agora um mundo que vai nos ensinar a ser mais santo. Porque quando vem as dificuldades, a gente vai ter que ser santo para resistir. Essa palavra que eu quero deixar para a oração de cada um de vocês. Que Deus está disposto ainda a curar vocês. Mas uma cura espiritual. Vocês agora sabem quem é Jesus? Porque eu ainda não sei totalmente quem Ele é. Mas eu quero conhecer Ele cada vez mais e mais. Agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus.